sejam bem-vindos. Me permita me apresentar. Meu nome é Alírio de Cerqueira Filho. Eu sou médico com especialização em psiquiatria e homeopatia, e eu atuo auxiliando pessoas que querem realizar um trabalho de autoconhecimento e autotransformação a melhorarem as suas vidas, tendo uma visão diferente da psiquiatria e da psicologia. O nosso trabalho no Plenitude Humana visa um atendimento diferenciado, cujo objetivo é analisar a pessoa de um ponto de vista espiritual, de forma científica, não religiosa, porque muitas vezes se confunde o espiritual com o religioso, e o espiritual ele transcende muito mais do que religião. Nós somos seres espirituais. A psicologia consciencial ela trabalha com isso, é uma dos parâmetros da psicologia consciencial, que nós somos seres espirituais. E o nosso trabalho visa auxiliar as pessoas a essa conexão consigo mesma, em essência, para trabalhar conflitos que muitas vezes nós criamos exatamente por distanciarmos-nos dessas questões essenciais da vida, distanciarmos-nos da essência divina que somos. Então eu auxilio pessoas tanto em psicoterapia quanto em o tratamento homeopático também, e com cursos de autoconhecimento, tanto presencial quanto online. Psicoterapia, tanto presencial quanto online, ajudando as pessoas a se encontrarem, a encontrar a essência divina que são, para poderem, a partir desse autoencontro, realizar todo um processo de ressignificação dos conflitos que muitas vezes nós trazemos em nós. Então, numa síntese, esse o nosso trabalho, e ajudamos as pessoas tanto em psicoterapia quanto em cursos de autoconhecimento. Vamos ver quem é que já está aqui conosco. Nós já temos a presença da Tânia Guterres, de Montreal, Canadá, da Andrea Neves, do Espírito Santo, Marli Parisi, de Montreal, Canadá, a Barbosa Pereira, não sei de onde você é, Lute Arraes, também não sei, Ana Rosa Machado, de São Paulo, capital, Vera Regina, também não sei, a Vilma Rejane, de Olinda, Pernambuco, a Diomar Burjato, de São Paulo, a Cláudia Celane, do Rio de Janeiro, tem um Instagram aqui sem nome, só com 2 estrelinhas. Temos a Akemi, lá do Japão, a Cleo Murai, de Cotia, São Paulo, a Ivone, do Japão também, a Bernadette Lopes, daqui de Cuiabá, a Rosa Silva, a Eliette Sueli, daqui de Cuiabá, o Alfeu Matiolo, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Lute Arraes, de Belém do Pará. Acho que você é nova aqui, né, Lute? Pelo menos não tinha te visto ainda aqui nos nossos canais. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que colocaram os seus nomes, aqueles que não colocaram. E vamos ao nosso tema, que é o que mais interessa. Nós vamos fazer primeiro uma reflexão sobre o que é a ruminação mental, o mal que ela gera, como que ela surge na nossa vida, e ao final nós vamos convidar vocês para fazerem uma visualização terapêutica para trabalhar a paz interior. Então, primeiramente, o que é ruminação mental? Ruminação mental é uma falação que você tem constantemente consigo mesmo, em que você repete incessantemente pensamentos e sentimentos negativos. Então,
Na ruminação mental, a mente não para quieta um minuto. O tempo todo ruminando. A palavra ruminação vem da veterinária, né? Os ruminantes são os animais que comem folhas, capim, e para digerir a celulose e transformar a celulose em proteínas e outros e gorduras e tudo mais. O ruminante, ele tem um sistema em que o capim vai até o estômago, depois ele volta até a boca, ele mastiga, né? Então um boi, um cavalo, ele vai lá para o pasto, mastiga, come o capim, depois ele se deita para ruminar, né? Para repetir o processo de mastigação e para digerir a celulose. Então a psicologia, ela buscou esse termo dentro da veterinária, da zoologia, na verdade, para entendermos o que é o fenômeno da ruminação. E aí colocou-se o adjetivo mental para que nós entendamos que é um processo de repetição. Então a pessoa repete pensamentos e sentimentos negativos, gerando uma energia mental muito tóxica. O que é uma energia mental tóxica? É uma energia mental doentia gerada por pensamentos e sentimentos negativos. Daqui a pouco nós vamos colocar exemplos de pensamentos que geram sentimentos negativos, vai dar para entender o que é essa toxicidade. A pessoa, todas as vezes que nós pensamos e sentimos, nós emitimos uma energia da nossa mente, que é eletromagnética, vem das células do próprio cérebro e do espírito que somos. Quando os pensamentos e sentimentos são positivos, a energia mental é salutar, é saudável, é uma energia mental que gera saúde, tanto saúde na mente quanto saúde no corpo físico. Quando os pensamentos e sentimentos são negativos, a energia mental, ela é bastante tóxica, ela intoxica a mente e intoxica o corpo fluídico do espírito e o corpo físico. Então, nós produzimos com a nossa mente saúde ou doença. Quando nós temos o hábito da ruminação mental, nós vamos sempre produzir doenças para nós mesmos, gerando todo um processo de doença mental que também pode se transformar em doenças físicas. A ruminação mental, ela inicia sempre com alguma situação desafiadora e desagradável que a pessoa experimentou, né, que ela passou, uma experiência que ela teve, ou que ela poderia experimentar no futuro. Então, comumente, nós estamos focados dentro da ruminação mental no passado e no futuro, ou ambos, fazendo um movimento pendular, ora no passado, ora no futuro. Então a pessoa, ela nesse movimento de foco no passado, foco no futuro, ela fica lamentando coisas que aconteceram no passado e projetando tudo isso no seu futuro. Então, a partir de alguma experiência, de alguma situação desafiadora, que ela não recebe de uma forma acolhedora, num processo de desenvolvimento de virtudes, a partir disso, muitas vezes surge a ruminação mental. E aí a pessoa vai ficar repetindo incessantemente pensamentos ruins sobre o que ocorreu ou o que poderá ocorrer. Ou
se ocorreu no passado, projetando isso no futuro. Comumente as pessoas falam para si mesmas num diálogo interno constante, né? Então fica o tempo todo essa falação na mente, a mente não para, e quando ela encontra alguém, ela descarrega toda essa negatividade, todo esse negativismo, falando para os outros. É muito comum, quando a pessoa tem uma experiência ruim, ela quer contar para meio mundo. Quando tem uma experiência boa, normalmente as pessoas comumente se reservam, mas quando tem uma experiência ruim, elas querem, ela fala até em fila de banco, em situações várias que não tem nada a ver, a pessoa muitas vezes costuma falar daquilo que experimentou de ruim, por causa da cultura negativista que muita gente tem. Independente dela falar para os outros, a ruminação mental é exatamente a pessoa falar para ela mesma, repetir várias vezes esses pensamentos e que geram sentimentos negativos. E isso faz com que a pessoa fique emperrada naquela situação negativa que aconteceu. Ela não vê a situação que aconteceu como uma experiência de aprendizado. Porque dentro da psicologia consciencial nós colocamos o seguinte, que toda experiência de desafio, que comumente é desagradável, sim, ela proporciona para nós uma experiência de aprendizado. Aprender com a experiência para que, com esse aprendizado, a pessoa possa evoluir e crescer. Mas quem tem o hábito da ruminação mental não faz isso. A partir da experiência negativa, ela fica lá lamentando, repetidas e repetidas vezes, a experiência que passou. Ela pode ficar horas a fio, ruminando aquela situação vivenciada, focando na experiência negativa, e tem gente que não fica só horas, fica dias seguidos, semanas. Quando, por exemplo, a pessoa entra num estado depressivo, ela pode ficar semanas a fio nesse negativismo, nessa ruminação mental negativa, sentindo-se muito mal com tudo que está acontecendo, mas não para com esses pensamentos negativos. E como ela cristaliza o processo, ela não toma uma iniciativa para reprogramar esses pensamentos e sentimentos negativos. Mas por que a pessoa faz isso? Por que apesar do processo ser muito doloroso, porque a pessoa fica ali repetindo esse negativismo, poucas pessoas tomam providência para ressignificar tudo isso. Por quê? Vamos ver que existe uma razão que faz com que a pessoa se mantenha na ruminação mental. São 3 as crenças limitantes que fazem com que as pessoas que têm o hábito da ruminação permaneçam agindo dessa forma, ao invés de buscarem um meio de reprogramar a mente, transformando essa ruminação, transformando aquela experiência negativa numa experiência de aprendizado. Então vejamos como que funciona a manutenção da ruminação. Muitas vezes a pessoa acredita que ela pode ruminar a situação negativa até encontrar uma solução. Então ela fica ruminando, pensando naquilo, achando que vai encontrar uma solução de tanto pensar. Isso é ilusório, porque nesse estado a pessoa fica numa confusão mental. E para solucionar os nossos problemas, nós somos convidados a desenvolver uma lucidez mental para refletir sobre uma possível solução e não ficar ruminando aquilo, produzindo, na verdade, um bloqueio da mente. Então, jamais a pessoa vai conseguir
resolver o problema por meio da ruminação mental. Ela só vai conseguir resolver o problema refletindo o que aconteceu, o que está acontecendo com ela, percebendo os seus pensamentos negativos, percebendo os sentimentos negativos e com técnicas específicas para transformar todo esse negativismo. Se ela não fizer isso, não vai acontecer uma solução. Então, repetir os pensamentos negativos não é jamais a solução. Outra crença limitante que as pessoas têm, que mantém a ruminação mental, é acreditar que ela não tem escolha, a não ser ruminar a situação negativa, devido ao negativismo que ela está acostumada, e ela não tem outra escolha a não ser se conformar em ficar pensando e pensando e pensando naquele negativismo todo. Nesse caso, é fundamental refletir que sempre temos condições de fazer escolhas para mudar o negativismo. O negativismo é uma viciação mental, e toda viciação mental é possível de ser superada, desde que a pessoa queira fazer os esforços necessários para superar essa limitação. Outra crença limitante que faz com que a pessoa mantenha a ruminação mental é acreditar que, ao ruminar o problema, ela irá ter controle sobre a situação negativa ocorrida ou que ela imagina que vai ocorrer, né? Se for no passado, que já aconteceu, que ela vai conseguir controlar tudo aquilo que já aconteceu. O que já aconteceu é passado, não tem mais como voltar atrás, mas a pessoa fica pensando e repensando tudo aquilo. Com relação ao futuro, aquilo que ela imagina que vai ocorrer, então se ela ficar ruminando, ela vai dissolver o problema que possivelmente vai ocorrer. Na verdade, ela fica simplesmente com a mente bloqueada, pensando negativamente no futuro, né? Porque nós não temos como controlar nem questões externas, nem questões que dizem respeito ao passado, nem ao futuro. Nós só conseguimos ter controle no aqui e agora, naquilo que estamos fazendo aqui e agora. Nem naquilo que aconteceu, nem naquilo que irá acontecer. Então não funciona esse movimento de achar que vai, de tanto repetir os pensamentos, vai encontrar a solução, seja para as situações do passado, seja para as situações do futuro. A única coisa positiva que nós podemos fazer com algo negativo no passado é aprender com a experiência, transformar aquela experiência numa experiência de aprendizado. Foi uma experiência negativa, foi uma experiência desagradável, mas ela serviu de aprendizado para nós. Então foca no aprendizado, que nós ressignificamos esse movimento. Em relação ao futuro, nós podemos planejar as ações para o futuro, mas a partir do planejamento, essas ações vão acontecer uma após a outra, por um processo no qual a pessoa escolhe realizar uma ação após a outra, para que tudo aquilo que ela quer que aconteça vá acontecendo gradualmente. Mas ficar imaginando o futuro e pensando negativamente, isso não auxilia em nada a pessoa. Então é muito importante que a pessoa que traz esse processo negativo, acreditando que vão ter algum controle, pensando no passado e no futuro, percebam que só se vive o tempo presente. E a única coisa que nós podemos controlar, na verdade autodominar, são as nossas escolhas. As coisas externas nós não temos domínio sobre elas, nós não temos controle sobre as coisas externas, nós não temos controle sobre o futuro, nós não temos controle sobre o passado, apenas com aquilo que acontece aqui e agora. Vejamos como que as pessoas expressam essas crenças. Então nós vimos as crenças limitantes. E como que as pessoas expressam essas crenças? Da seguinte maneira: não consigo tirar o que aconteceu da minha mente.
eu tenho que encontrar uma saída. Essa é uma fala muito comum. Aconteceu algo negativo e a pessoa não consigo tirar. Às vezes a pessoa não fala a mente, mas fala da minha cabeça. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Eu não dou conta. Eu tenho que encontrar uma saída. E aí ela fica lá pensando, achando que vai encontrar a solução para o problema. Outra forma, não consigo entender o motivo pelo qual isso aconteceu, e não merecia isso não podia ter acontecido comigo. Então ela fica lamentando as situações do passado, também vai gerar essa ruminação que não ajuda em nada. Outra forma, não consigo parar de pensar nisso, foi muito horrível, eu não merecia o que aconteceu, por que foi acontecer isso comigo? E ela fica lá repetindo os pensamentos terríveis na sua mente. Tudo que me aconteceu foi tão injusto, por que logo comigo? Por quê? E ela fica lá ruminando as coisas que aconteceram. Isso em relação ao passado. Em relação ao futuro, é muito comum a pessoa dizer: e se na situação X no futuro acontecer como aconteceu da outra vez? E se isso acontecer? Será que vai acontecer igual aconteceu em tal data, assim? Então ela projeta as coisas negativas do passado lá para o futuro. E aí rumina as situações de forma tenebrosa, de forma horrível para o seu futuro. Então é isso que comumente vai acontecendo na mente das pessoas. Nós poderíamos elencar uma série de frases que expressam o processo da ruminação mental, mas acho que basta isso para a gente entender que esse movimento de você ficar pensando e repensando situações negativas sem encontrar um fio da meada, um fio para desatar esses nós. Então a pessoa cria um emaranhado de pensamentos e fica lá se movimentando nesses pensamentos, se debatendo e cada vez mais se aprisionando nesse emaranhado. Com isso ela gera doenças como a ansiedade generalizada, a depressão e outras doenças de caráter emocional que já tem pesquisas dentro da psicologia que demonstram que quando a pessoa age dessa forma negativista, com essa ruminação mental, muitas doenças são criadas a partir daí. Bom, existem vários padrões que geram essa distorção cognitiva que vai produzir a ruminação mental. Vamos dar alguns padrões, né? Esses padrões são estudados pela psicologia e as pessoas, ao estudarem esses padrões, podem identificar os padrões e trabalhar em função da superação dos problemas. Um padrão muito comum é o padrão de adivinhar o futuro. É o hábito de predizer o futuro de forma negativa. Por exemplo, eu não vou conseguir passar no exame, eu nunca vou conseguir um bom emprego. Então, a pessoa faz previsões negativas em relação ao seu futuro, e essas previsões negativas acaba criando aquilo que nós chamamos de profecia autorrealizada. Ou seja, a pessoa profetiza situações negativas do futuro e elas acabam acontecendo, porque elas criam um negativismo tão grande, criam tantas dificuldades para si mesmas, que o que vai acontecer? Esse negativismo todo vai ampliando cada vez mais o bloqueio mental, e aí, bloqueando a mente, claro que elas não vão conseguir realizar as ações de uma forma mais adequada. Outro padrão comum é catastrofizar. Acreditar que o que vai acontecer é tão terrível que ela não vai aguentar, né? Então a pessoa cria pensamentos catastróficos. Se meu pai morrer, eu não vou resistir, eu morro junto.
Se meu marido me deixar, eu não vou aguentar, eu vou ficar ruim para sempre. Então a pessoa cria verdadeiras catástrofes mentais e nesse processo de catastrofização ela vai intensificando pensamentos e sentimentos negativos. Outro grande problema na questão da ruminação é ignorar os aspectos positivos, desvalorizar as coisas positivas que acontecem com ela e ao contrário, ela valoriza as coisas negativas. Por exemplo, quando alguém reconhece que uma pessoa fez um bom trabalho, ela diz assim, ela pode dizer assim: ele está falando isso só por educação, não é porque eu fiz um bom trabalho, eu não sou capaz de fazer um bom trabalho. Então a pessoa entra num processo de desvalorizar-se negativamente e os aspectos positivos ela rechaça, ela desconhece todo o aspecto positivo, porque todo ser humano traz limitações e trazemos potenciais. A pessoa não reconhece o potencial, ela só reconhece as limitações. Nós poderemos elencar uma série de situações aqui, mas o mais importante é saber que existe esse processo de ruminação mental e que isso é muito nocivo para a nossa saúde física e mental. Agora nós vamos ver se já existe alguma pergunta para prosseguirmos com o nosso trabalho. Vamos ver aqui quem mais chegou depois. Temos a Elizabeth Paganini, a Tássia Barros de Castanhal, Pará. Parece que é a primeira vez que está vindo aqui conosco, Tássia. Eliane de Sombrio, Santa Catarina. A Elisete Paganini está sugerindo que demos os nossos likes. Nós agradecemos a sugestão, Elisete, porque isso nos ajuda muito, os likes. A Bernadette da boa noite, a Jussara Colette está conosco também, a Emília Lafayette de Recife, a Tânia lá de Montreal, de Toronto, Canadá, a Cláudia de Macaé, Rio de Janeiro, a Érica Mirandella do Rio de Janeiro também, a Vera Zuleika, a Silvana daqui de Cuiabá também está conosco, a Ana Sueli de Londrina, Paraná, a Inês Souza e a Eliette Sueli, que está falando que está providencial, gratidão. Então não temos perguntas. Eu não sei se eu estou falando muito complexo e não está dando para entender, ou se está tudo tão claro que não precisa nem de esclarecimento com as perguntas. Mas numa síntese, né, a ruminação mental é esse processo no qual nós ficamos repetindo padrões negativos. São vários os padrões, nós não vamos entrar em detalhes de todos eles porque são muito técnicos, mas essa repetição constante de pensamentos que evocam sentimentos negativos que vão produzir uma energia mental muito tóxica. Toda a energia mental tóxica é muito fácil de ser criada, mas o que geramos com a energia mental tóxica é muito desafiador, gera doenças tanto no corpo físico quanto na mente. Como eu digo sempre para os clientes, para as pessoas de um modo geral, em cursos e em terapia, é muito fácil nós nos descuidarmos e produzirmos uma energia mental tóxica e ficarmos mergulhados nela pela ruminação mental. Basta você se deixar levar. Por quê? Porque esses pensamentos negativistas, eles costumam ser automáticos em nós. A nossa facilidade com o negativismo é muito grande. O positivo já é desafiador, é trabalhoso, requer
um esforço para permanecer de uma forma positiva, para pensar positivamente, para ressignificar os pensamentos negativos, para reprogramar a mente. Tudo isso é trabalhoso. E como poucas pessoas se dão ao trabalho de se olhar, de se trabalhar na questão emocional, o que acontece? As pessoas se descuidam e quando veem, estão doentes. Superar uma doença é muito mais trabalhoso do que evitar a doença. É interessante que todo mundo sabe disso, mas poucas pessoas agem. E se tratando de doença mental, superar uma doença mental é muito mais doloroso do que superar uma doença física. Uma doença física tem múltiplas formas de você aliviar. A doença mental é uma doença que é muito incapacitante, porque se o corpo está com algum problema, mas a mente está lúcida, a pessoa se mantém relativamente bem, apesar da doença do corpo. Agora, se a mente está alterada, é muito doloroso isso. Então, a psicologia consciencial é uma psicologia que trabalha eminentemente com a prevenção de doenças. Nós trabalhamos sim com as doenças, auxiliando as pessoas a se libertarem das doenças, mas os cursos que fazemos têm com o objetivo da pessoa prevenir doenças. Quanto mais esforços nós fazemos visando a prevenção, visando aprender, por exemplo, a reprogramar a mente, trabalhando os pensamentos e sentimentos negativos, reconhecendo esses padrões mentais negativos, aprendendo a encontrar o fio da meada nesse emaranhado todo. Quanto mais nós fazemos isso e aprendemos a lidar com essas situações, mais nós vamos nos libertando da doença. Nós vamos desenvolvendo um estado de saúde mental. A nossa energia mental vai se tornando cada vez mais equilibrada. Então é esse o nosso intuito da reflexão nesta live de hoje. Nós temos a pergunta aqui da Ângela Madalena. Não sei se você mencionou isso, porque a minha internet está ruim, mas quando pensamentos negativos são recorrentes, qual o caminho melhor? Então, o pensamento negativo recorrente é a própria ruminação mental, Ângela. A melhor maneira de superar isso é identificando os padrões. A partir do momento que você identifica os padrões negativos, existem várias técnicas que você pode trabalhar para encontrar a intenção positiva daquele padrão negativo e dar uma direção adequada. Todo pensamento negativo, toda crença negativa, todo sentimento negativo tem uma intenção positiva. É uma intenção positiva, mas está mal direcionada. Por estar mal direcionada que esse pensamento ou esse sentimento são negativos. Se estivesse bem direcionado, seriam positivos. Então a pessoa tem quando a pessoa rumina mentalmente e fica lá pensando que de tanto pensar naquilo ela vai solucionar, qual que é a intenção positiva? É exatamente isso, solucionar o problema. Ela deseja solucionar o problema. Só que como que ela vai solucionar o problema se ela não busca a solução? Ela está só pensando no problema. Então a direção inadequada é exatamente isso. Ela pensa no problema e fica ruminando a situação que ela vivenciou, acreditando que de tanto pensar a solução vai aparecer. Não vai, porque a mente vai ficando cada vez mais bloqueada. Então é necessário que ela veja. Bom, existe uma intenção positiva de encontrar a solução, mas eu não vou encontrar a solução aqui, pensando o tempo todo dessa forma. Então, como que eu posso fazer para ressignificar essa crença limitante?
Nós não temos como falar rapidamente aqui na live, que não é o nosso objetivo. Nós temos um curso somente para isso, que é o curso Reprograme a Sua Mente. Inclusive, na semana que vem, nós vamos fazer o lançamento desse curso, que nós trabalhamos todas essas questões dos pensamentos, das crenças, as técnicas que podem ser feitas para ressignificar pensamentos e sentimentos, técnicas como da Emotional Freedom Techniques, EFT, que é mais conhecida, técnicas de reprogramação mental utilizando as próprias crenças limitantes. Tudo isso podem ser trabalhados para que a pessoa ressignifique esse negativismo todo. Ela aprenda a reconhecer os seus pensamentos e sentimentos e direcione adequadamente. Então, aprender a utilizar a intenção positiva bem direcionada. É dessa forma que esses pensamentos negativos recorrentes são encaminhados da melhor maneira para que a pessoa se liberte deles. Não havendo perguntas, nós vamos agora passar para o exercício de visualização terapêutica. Nós vamos fazer um exercício de visualização que é bastante ele é simples, é um exercício relativamente curto. Vamos levar aqui 15 a 20 minutos, então até 19h30, 20h30, 20h35 de Brasília, nós vamos concluir a nossa live, cerca de 1 hora. Então você que está participando aqui conosco, participe desse tempinho para você, porque a gente percebe que quando vai fazer a visualização terapêutica, muitas pessoas deixam a live, achando que fazer isso ou é perda de tempo, ou que ela não vai conseguir fazer mesmo. Então, eu sempre estou dando essa orientação, porque sempre tem gente nova, que qualquer exercício de visualização, de meditação, esse exercício, inclusive, é da meditação Mindfulness, que é uma técnica que você aprende a lidar com a sua mente. Então, esses pensamentos negativos são produto da nossa mente. Nós temos como aprender a lidar com tudo isso. Então, nós recomendamos, por mais trabalhoso que seja para você, faça o exercício. E repetindo os exercícios, assim que funciona as técnicas de meditação. Você vai repetindo, repetindo, repetindo. Quanto mais você repete, mais você habitua a concentrar a sua mente no objetivo da meditação. Essa que nós vamos fazer, ela é muito simples, mas muito poderosa no sentido de que ela auxilia você a desenvolver a paz interior. Então nós vamos, porque o estado de ruminação mental, ele gera muita ansiedade, muita inquietude, a pessoa fica inquieta, ela fica agitada, pode acontecer disso vir até a gerar agitação física, mas a agitação principal é na própria mente. Ela fica mentalmente agitada, mentalmente muito inquieta. Então, nós somos convidados a desenvolver a paz interior, para aquietar a nossa mente, para realmente sentir que vale a pena você tirar um tempo para você aquietar sua mente. Quando nós estamos nesse estado de ruminação mental, não adianta ficar ruminando. Para um tempo e faça algo diferente. Use a sua respiração. Então nós vamos começar o exercício utilizando da respiração, aquietando a mente, e depois vou conduzir na visualização terapêutica. Depois nós vamos ter um tempo para quem quiser compartilhar a experiência ou fazer alguma pergunta também poderá fazer. Tá? Então quem quiser também pode colocar uma música suave. Eu não vou colocar aqui porque a internet varia o som de altura,
e aí pode prejudicar. Então, é, a, vocês podem colocar a música suave e é, nós vamos conduzindo somente com a fala. A Tânia está dando um recado aqui. Creio que está havendo um problema porque a sua fala está cortando. Verifiquei a minha internet, está ok. Não sei se alguém mais está tendo esse problema. Esse dia, no última live do ano passado, teve esse problema no YouTube. No Facebook o som ficou normal e depois eu verifiquei que realmente o YouTube estava cortando, ele cortou vários trechos da fala. Então, se você estiver no YouTube, Tânia, tenta entrar pelo Facebook ou talvez pelo Instagram. O Instagram eu não cheguei a testar porque ele depois de 24 horas ele faz ele apaga o vídeo. Mas entra pelo Facebook. No Facebook ele congelava a imagem, mas a fala continuava, tá? A Ângela está dizendo também que está havendo algum problema. Então, quem estiver no YouTube, se forem para o Facebook, talvez consigam ouvir a meditação completa. Tá? Então, a Tânia disse que está no vai para o Facebook. A Tânia está dizendo que Tânia Roquette diz que está e eu estou no Facebook. Tá também travando. Ana Carolina está dizendo que no Facebook está normal. Então, para algumas pessoas no Facebook está normal. Então, porque a visualização terapêutica, o ideal é que vocês consigam ouvir todo o conteúdo. Tá? Então, comece respirando lento e profundamente. Devagar e completamente. Sinta o ar entrando pelas suas narinas até chegar aos pulmões. Respire lento e profundamente. À medida que vai respirando lento e profundamente, vá sentindo o seu corpo relaxando. E à medida que vai respirando lento e profundamente, sinta uma luz entrando pelo topo da sua cabeça. Sinta a luz envolvendo a sua cabeça. Sinta todas as células da sua cabeça se enchendo de luz. Agora sinta a luz descendo pelo pescoço, irradiando por todas as células do seu pescoço, trazendo saúde para todas as suas células. As células da cabeça, as células do pescoço. Utilize a sua energia mental de forma curadora. Quando você mentaliza essa luz, você está
abraçando mentalmente as suas células, para que elas sintam o carinho que você tem por elas. Isso gera saúde, isso gera equilíbrio, harmonia. Agora sinta a luz descendo pelos seus ombros, braços, antebraços e mãos. Sinta cada parte dos seus braços, antebraços e mãos preenchendo-se de luz. Todas as células do seu ombro, braço, antebraços e mãos vão se preenchendo de luz, de muita saúde. Sinta agora a luz preenchendo o seu tórax, todos os órgãos do seu tórax, todas as células desses órgãos tão importantes para a saúde vão se preenchendo de luz. Se você quiser, pode mentalizar amor juntamente com essa luz, dizendo mentalmente: eu amo todas vocês, minhas células, que me auxiliam a evoluir, a crescer, a me tornar uma pessoa melhor. Vá sentindo esse amor por cada célula do seu tórax. Agora sinta a luz irradiando pelo seu abdômen, por todos os órgãos do seu abdômen. Faça a mesma coisa. Mentalize a luz em cada célula do seu abdômen. Enquanto você mentaliza a luz, emita pensamentos de amor para as suas células. Neste momento que a pandemia está se ampliando no mundo todo, é muito importante a visualização terapêutica da luz e do amor para as nossas células. Isso reforça o nosso sistema imunológico, reforça o equilíbrio das células e nós nos sentimos melhores. Vá sentindo cada célula do seu abdômen, dos órgãos do seu abdômen, repletas de luz, de muito amor. E agora sinta que essas energias vão se irradiando, essa luz irradia pelo seu quadril, coxa, joelhos, pernas, tornozelos e pés. Sinta cada célula nessa região do seu corpo preenchendo-se de luz, preenchendo-se de luz e de amor, reforçando a sua imunidade, reforçando o equilíbrio no seu corpo, gerando todo o estado de relaxamento no seu corpo, produzindo muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio. E agora que você está bem relaxado, entre em contato com seu terapeuta interior. O terapeuta interior é o ser essencial, a essência divina que você é. Imagine um sol no centro do seu peito. Esse sol interior é o seu terapeuta. Imagine
que desse sol irradia uma energia de luz e de amor para todo o seu ser. Para facilitar esse contato, busque um momento no qual você sentiu muito amor. Pode ser um momento de identificação com a natureza, ou junto com um animal de estimação, com uma pessoa que você ama muito. Enfim, qualquer momento que tenha lhe sensibilizado. Recorde-se desse momento de amor e reviva-o intensamente. Agora sinta a paz que o contato com o seu terapeuta interior gera. Sinta essa paz acalmando a ansiedade, a inquietude, qualquer pensamento negativo que você possa estar tendo por esses dias. Permita que essa paz flua em sua mente e acalme as suas emoções, acalme os seus pensamentos. E a partir disso, irradie por todo o seu ser, produzindo muita paz interior. Sinta-se, veja-se, experimentando essa paz, essa harmonia. E agora imagine um lago calmo e tranquilo. Perceba a calma que existe na superfície da água. Perceba que o seu terapeuta interior está fazendo com que a sua mente, as suas emoções e todo o seu corpo se acalme como esse lago belíssimo na sua frente. Permita que essa paz tome conta de todo o seu ser. Sinta e descanse nessa paz. Vivencie intensamente essa paz e sinta que essa paz, a energia do seu terapeuta interior, vai aquietando cada vez mais a sua mente, para que você possa canalizar os seus pensamentos de uma forma positiva, harmoniosa e equilibrada. Sinta-se assim, veja-se assim, ouça-se assim.
E agora, gradualmente, você vai retornar ao seu estado de vigília, sentindo-se profundamente bem, profundamente em paz, harmonia e equilíbrio. Vá movimentando o corpo bem devagar e, quando quiser, pode abrir os olhos, sentindo-se profundamente bem, profundamente em paz, harmonia e equilíbrio.